Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos começar uma live agora, nessa noite, com o professor Edson Travassos. Ele que é uma personalidade aqui na educação da cidade, ele que vai falar sobre o tema ecologia, meio ambiente, educação ambiental, o que nós podemos aprender, ok? É, eu já estou chamando agora de um jeito certo, né? Vamos lá então. Está aguardando a entrada do professor Edson. Nós vamos começar a nossa live. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Prazer muito grande falar com você. Isso. Eu quero falar da alegria de poder recebê-lo aqui, de você estar conosco e dizer o seguinte: tem uma história, né, uma metáfora, que é a metáfora do sapo e da rosa. A rosa, ela se achava esplêndida no jardim. Ela achava que ela era o máximo, ela ficava até vaidosa ali no jardim. E do lado dela tinha um sapo, não é? E ela, por se achar tão linda, ela resolveu expulsar o sapo que estava do lado dela, porque ela achava que ele era feio. E ela o fez. Na outra manhã, ela acordou toda despedaçada porque os insetos haviam é, acabado com as suas pétalas tão lindas. E, e aí o sapo disse para ela, tá vendo? Eu te avisei. Essa parábola acerca da interdependência pode nos ajudar a conceituar ecologia, meio ambiente, né, que a gente não sabe se é meio ou inteiro. Ela pode nos ajudar a pensar sobre esse tema da nossa noite, professor Edson? Pode. A questão dessa parábola que você falou aí rapidamente é a história da cadeia alimentar, né? O inseto, a rosa depende do inseto para a polinização. O inseto precisa da rosa por causa do seu néctar. E o sapo se alimenta do inseto, porque ele é insetívoro. Então, nessa historinha que você contou, está acontecendo, na realidade, uma troca de energia, um fluxo de energia entre o vegetal, o inseto e o sapo, o anfíbio, que ele é insetívoro, né? Ele depende de alimentação de insetos, não é? Enquanto que a rosa precisa do inseto para polinizar. E o inseto precisa da rosa para pegar o seu alimento, né? O seu néctar, que é o maior polinizador é a abelha, né? Entre os insetos. Então, a gente pode pegar esse seu exemplo aí como uma base para a gente entender o que é relação entre espécies e relação entre as espécies e o ambiente onde vive. E como que a gente pode definir conceitualmente ecologia, meio ambiente e educação ambiental, professor? Esses termos eles se relacionam ou eles se diferem? Não, eles se relacionam, mas eles têm significados separados. A ecologia, por exemplo, durante muito tempo foi utilizada de forma errada, como se fosse alguma coisa que pudesse ser alimentada, justificada, explicada. Mas a ecologia, ela é ciência. Ela é uma parte da biologia. E antes de ter esse conhecimento do que significa natureza, as pessoas confundiam um pouco preservar a ecologia. A gente ouvia falar, mas como é que vai preservar a ecologia? Preservar o ambiente, não a ecologia. Destinar verbas, políticos em campanhas de eleição, no governo vou destinar verbas para preservar, proteção da ecologia. Os cientistas agradeceriam, porque a proteção da ecologia estaria protegendo a ciência e não o ambiente. Sanduíche ecológico, como é que se pode? Um sanduíche ecológico, né? Então, essa confusão conceitual. Mas ecologia é ciência. É uma parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente onde eles vivem e entre eles, entre os seres vivos. Essa interação, ser vivo ambiente, interação interespecífica entre os próprios seres vivos, animal com animal, animal com planta, planta com planta,
é que é o estudo, o objetivo da ecologia que nos dá conhecimento científico para entender essas relações. Já meio ambiente, para a Organização Mundial da Saúde, é um conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos. O que na ecologia coloca assim, fatores abióticos. Então, são os elementos que não têm vida, mas que estão no ambiente e permitem a vida. Oxigênio, luz, pressão, umidade, água, nutrientes, etc, etc. Então, esses são os fatores abióticos. E os fatores bióticos é o conjunto de tudo aquilo que tem vida, desde o mundo microscópico ao mundo macroscópico, porque o ser vivo depende dessas condições abióticas para poder sobreviver. E esses seres vivos têm as suas adaptações a cada fator físico. Você vê, por exemplo, animais que vivem em regiões polares, animais que vivem em regiões tropicais. Então, eles estão anatomicamente e quimicamente, fisicamente adaptados às condições abióticas do ambiente. É isto que a ecologia estuda. E com relação ao meio ambiente, é uma expressão que se tornou comum, porque dentro da ecologia, a ambiente é o meio. O meio é o ambiente. Então, você falar meio ambiente, é uma redundância, né? Mas para que o povo entenda, meio ambiente já está na cultura de que seria tudo relativo à natureza. Mas meio ambiente nós estamos. A nossa casa é o ambiente. A nossa escola, a nossa cidade, o nosso bairro, o shopping center, o clube. Isso é um ambiente. Então, não é só aquele negócio de olhar para a janela, então o meio ambiente é aquela floresta. Quem está na praia, o meio ambiente é aquela praia, é aquele mar bonito. Não. É onde está o ser vivo, é o ambiente. Então, se tornou popular a expressão meio ambiente para dar essa conotação de que seria natureza. E a educação ambiental, que é outra coisa que hoje está sendo muito importante na formação do conhecimento científico sobre o que está acontecendo até com relação à pandemia, é um processo de educação. A educação ambiental é um processo, como toda a educação, né? É um processo. Agora, o objetivo da educação ambiental é preparar e instruir as pessoas para que elas entendam melhor os problemas ambientais e procurem meios e métodos de resolvê-los da melhor forma possível. Porque se você não entende as questões ambientais, como é que você pode preservar? Como é que você pode fazer uma exploração sustentável daqueles recursos que você precisa se você não entende os fenômenos? Então, você tem que entender cientificamente o que está acontecendo no ambiente para ter meios de preservá-lo quando necessário. Então, essa é a minha visão sobre a educação ambiental, o meio ambiente, a ecologia como um todo. E é interessante que esse tema é o tema da nossa sobrevivência no planeta enquanto seres, né? Esse Exato. tema se tornou tão relevante que até o próprio Papa, que é uma liderança mundial, né, escreveu uma encíclica sobre a casa comum. Exato. Dentro desse conceito de casa comum, como que a gente pode entender o planeta, a vida, o saber cuidar dentro desse conceito do Papa? Essa pergunta eu estou fazendo agora porque eu tive desejo de fazer, professor. Perfeito, fica à vontade. A consciência ambiental, né? O ser humano precisa desenvolver uma consciência ambiental. Como nós desenvolvemos, por exemplo, a consciência da importância da saúde, a consciência de viver em sociedade, porque o homem é um ser social, ele é biopsicossocial, então ele depende dessa relação com o outro, ele desenvolve uma consciência dessa necessidade. Agora, a humanidade como um todo precisa desenvolver a chamada consciência ambiental, que extrapola, o Paulo, ao local, ao lugar. Nós temos que desenvolver a consciência planetária. A consciência planetária, porque esta sim, a gente entender que é teoria de sistemas.
tudo no planeta está interligado. Tudo está interligado. Se tem um terremoto, o epicentro dele é numa região afastada, vai ter um reflexo daquela onda de choque num lugar completamente diferente, porque existem aquelas interações do sistema das placas tectônicas. Então, nós temos que ver o planeta como um todo, como uma casa. A nossa casa é o planeta Terra. Né? Nossa, que bonito. Nós somos terrestres. Nós vivemos no planeta Terra. Agora, somos terrícolas, né? Vivemos fora d'água. Aí é um outro tipo de conceito dentro da ecologia. Né? Aqui tem uma pergunta que chegou do Richard, do Afonso Richard. Ele está falando assim, seria a hora de falarmos sobre educação socioambiental ao invés de educação ambiental? O que pensam? O que acham? Eu acho que sim. Porque se você vai criar uma consciência do ambiente, da importância do ambiente, e o ser humano é um ser social, o homem é social, certo? A gente vive na comunidade social, nós dependemos do outro em todos os aspectos. Vejam, por exemplo, nas mínimas coisas. Vejam como é que nós ficamos irritados quando temos que comunicar com uma pessoa ao telefone e do outro lado está uma gravação que não te responde nada, simplesmente fica falando, repetindo alguma coisa. Se você está assim, digite 1, se não sei o que, digite 2, digite 3. E você necessita de ouvir a voz de alguém. Então, isso é uma manifestação da nossa necessidade de interagir com o outro. Então, uma consciência socioambiental ela é perfeitamente aceitável e necessária. Porque não é só entender a natureza como ela é entender também como nós somos. Nós somos seres sociais, então nós temos que entender o que nós chamamos de natureza humana. Né? Nós somos um animal, mas um animal muito especial e muito diferente. Me lembra um trecho de uma escrita do Luiz Fernando Veríssimo. Há muito tempo ele escreveu uma crônica sobre o bicho-homem, que é um bicho diferente de todos os outros bichos. Aí ele dá uma pequena justificativa. Primeiro, é o único bicho que ri e que chora de rir. Não tem outro. Que mata e que manda matar. Que engole sapo, não pelo valor nutritivo. E que faz sexo, mas precisa de manual de instruções. Então vai entender um bicho desse. Não é? Então nós temos essa característica diferente, né? É uma complexidade tanto, né, professor? Muito, muito. O ser humano é o animal mais complexo. Muita gente fala de natureza humana. Algumas pessoas falam isso. Qual que é o conceito de natureza no contexto da educação ambiental? Bom, a natureza na educação ambiental ou na ecologia é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo formar aqui uma ideia para que todos entendam. A natureza dentro da ecologia é aquilo que existe da forma em que está e não necessitou da intervenção humana. Está lá. Não foi o homem que desenvolveu aquilo. Então está intocada pelo ser humano. Esse é o conceito que se tem de natureza. Certo? Tudo que existe da forma que está, que não foi o homem que desenvolveu. Né? E quando, por exemplo, o homem interfere nesse ambiente que ele ganhou de presente? Sabe quando a gente dá um presente para uma pessoa e a pessoa pega... Tem criança que estraga o brinquedo joga lá no dia do aniversário, né? Talvez por falta de maturidade. Professor, o senhor acha que nós, por falta de maturidade, nós estamos também matando o planeta, sobretudo no Brasil, que foi sede, né, da Eco 92, de tantas discussões aqui? Como está a educação ambiental no Brasil? Será que a gente está brincando de atrapalhar o
o Então, ecossistema, a natureza? é o seguinte, o Paulo, a Eco 92 foi assim um marco para conscientizar, ou melhor, criar condições para que o mundo entendesse a necessidade de olhar o planeta Terra de uma outra forma. Essa conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente aconteceu no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992. A partir daí, a educação ambiental no nosso país tornou-se uma coisa além do simples conservacionismo, porque no Brasil, até 92, a consciência de ambiente era conservar espécies, era o conservacionismo. De lá para cá, o Brasil começou a perceber a educação ambiental como uma necessidade para entender questões relacionadas aos impactos que nós causamos ao ambiente. Porque o ser humano, ele depende, para a sobrevivência, de retirar tudo da natureza. Nós não produzimos nada, nós só consumimos. Então, aquela ideia de explorarmos o ambiente de uma forma sustentável, ela começou a ser desenvolvida pela população como um todo. Então, eu não digo imaturidade, não, quando se vê uma depredação, um desmatamento, um contrabando de animal silvestre, uma caça e uma pesca ilegal. Eu não diria imaturidade. Isso é, vamos dizer assim, da natureza humana. Nós somos predadores e depredadores. Essa é a nossa natureza humana. Então, nós precisamos ter a consciência de como fazer. Entender, por exemplo, que aquele morcego que está ali, ele existe, aquele morcego, e aí tem aquela história do vampiro, e começa toda uma história de crendice popular, que o morcego chupa sangue, ele não sabe fazer sucção, né? Aquela espécie hematófaga que se alimenta de sangue, ele lambe a ferida para obter sangue, a pessoa já cria aquele negócio, o bicho tem 2 caninos igual o vampiro. Então, o que falta no ser humano como um todo é cultura, é conhecimento. E esse conhecimento científico, baseado em fatos, não é? Não é simplesmente, me disseram, eu faço isso porque todos fazem, me contaram. Então, fica aquela coisa vaga, sem nenhum norte de raciocínio. Então, nós precisamos desenvolver a razão analítica. No momento que a gente aprende Fica parecendo a cabeça de desenvolver isso. bacalhau, né, professor Edson? Todo mundo pergunta por que não tem cabeça. Não, porque um dia alguém contou. A vovó, a bisavó. Nós estamos vivendo uma crise do modelo científico, no Brasil, sobretudo. E aí o Afonso está falando uma coisa aqui importante, professor. Desculpe interromper. Ele está falando assim, desde 99, a Lei de Educação Ambiental na Constituição. Isso é muito importante, não é mesmo? Sim. Agora, a educação ambiental na Constituição, como sendo um norteador para desenvolver ação do homem, mas uma ação correta. Não adianta você colocar a educação ambiental engessada num currículo escolar, por exemplo. Então, teria uma matéria, a educação ambiental só existe no 7º ano do ensino fundamental. Né? Aí o aluno passa para o ensino médio e não tem educação ambiental, com frequência, com nota, com professor específico. Isso de nada adianta. Agora, ver a educação ambiental para se entender as leis que regem a natureza, o Brasil ele é autor das leis naturais mais rigorosas do mundo. O que falta é o cumprimento da lei e a fiscalização, porque a lei existe. A lei existe, mas a fiscalização e o conhecimento de como aplicar é que falha. Então, nós precisamos desenvolver, pela educação ambiental, que vai nos dar subsídio para isso, entender o porquê. Entender o porquê. Por exemplo, no Pantanal, não vamos falar desse incêndio, vamos lá, o Pantanal não está pegando fogo. Aí o pantaneiro vai e pesca um peixe. Mas ele está ali interagindo com a natureza e aquela pescaria dele não é depredatória, é de sobrevivência. Não é aquela pescaria de fim de semana de empresários que vão jogar rede, vão jogar até bomba para poder pegar peixe e não vai aproveitar nada.
é só pelo esporte, né, predatório. Agora, aquele pantaneiro está lá pescando. Aí vem um fiscal, pega aquele peixe e, com medida média da cabeça, né, do focinho à cauda, e fala: ah, pescou abaixo do permitido. Isso é crime. Põe o cara na cadeia. Mas espera aí, ele sabe que a pesca, no caso dele, é sobrevivência. Ele não está fazendo aquilo de pescaria. Então, a maneira como se aplica a lei, ou se cobra a lei, o cumprimento da lei, é o que o Brasil precisa. É educar quem vai fiscalizar o cumprimento da lei e quem vai punir. Não é imbuir de autoridade uma pessoa que não tem conhecimento sobre a coisa e vai fazer injustiças. Porque o pantaneiro sabe que ele vai pescar, o índio sabe, ele pesca aquele peixe para salvar a fome da família naquele dia, porque ele não tem lá na oca dele, no ambiente, no meio da floresta, um freezer da Consul para congelar o peixe que pescou. Então ele pesca o suficiente para a sua subsistência, não é? Então existe assim um hiato muito grande entre a legislação e a fiscalização. Porque as leis existem e elas são muito bem elaboradas. Nossa, que bom. E no meio disso a educação ambiental, né? Como norteadora de entender isso. Eu quero registrar aqui a presença do professor Fernando Barros, que te chamou de grande mestre aqui. Fernando, que é diretor de uma grande escola dessa cidade, uma escola que está crescendo cada vez mais com ele, que é o Colégio Sagrado Coração de Maria, o famoso Fernando França. Lá da... Isso, Fernando França Barros. Foi meu aluno e eu tenho um prazer muito grande. Desde a educação fundamental, ele foi meu aluno. Olha que coisa legal. Eu tive a honra de entregar um troféu para o Fernando pelo trabalho de relevância que ele faz na gestão. Troféu que depois nós vamos marcar, porque eu tenho que entregá-lo também, que é o troféu Semeadores. Ele é um grande gestor na área da educação. Então, que bacana. É certo falar ecossistema de sala de aula? Uma vez que o senhor é mestre educacional, as pessoas já estão falando assim, ecossistema de empresa, ecossistema de negócio. Aí eu estou assim, será que isso é importante, é bom mesmo? Ecossistema da sala, porque até eu entrei nessa de ficar falando de ecossistema da sala de aula. Eu tenho aluno que tem comportamento predatório, é diferente de falar que ele é predatório. O comportamento dele, em alguns momentos, pode ocorrer aqui até online, né? Até na live. Comportamento predatório, o comportamento preservacionista e o preventivo. O ecossistema da sala de aula, a gente pode falar, professor Edson? Olha, é um modismo, sabe, Paulo? O pessoal tem mania de pegar um termo, né? E usar aquele termo em tudo, porque é mania. O que nós estamos vivendo hoje? É a pandemia, não é? O mundo inteiro está interrelacionado com o mesmo objetivo de combater e de prevenir desse vírus, que ainda é para a ciência uma incógnita, mas já se avançou muito no conhecimento sobre ele. Aí coloca-se o termo eco, é do grego oikos, que significa casa. Daí, por exemplo, ecologia, eco, está aí, oikos, logos, estudo. Então, estudo da casa. Então, a ecologia da sala de aula é você ver o ambiente sala de aula como um local, um lugar, onde existe uma interação. Por isso, o prefixo eco. Ecossistema é um sistema integrado dentro de um ambiente. Por exemplo, ecossistemas terrestres. Aí você tem vários biomas ou ambientes, florestas, desertos, né, mar, né, oceano, rio, cavernas. Isso tudo é sistema. Agora, esse sistema estudado dentro do seu equilíbrio harmônico faz parte da ecologia. Então, o uso da ecossistema da sala, tira o eco, fala, vamos estudar o ambiente escolar, vamos estudar o ambiente da sala de aula, que é um laboratório. A sala de aula é um ambiente de construção de conhecimento. Então, pode tirar o eco, que fica muito ecológico demais.
Eu quero aproveitar aqui para homenagear duas pessoas também, a Valéria Amado, nesse dia do psicólogo, né, que nós tivemos recentemente, e a Pátio Fonte, que é uma escritora lá do Rio de Janeiro, que é uma pessoa muito legal. Ela fala de pedagogia de projetos, e Sim, ela está aqui conosco, né, é. prestigiando. Foi É, ontem o dia do psicólogo, né? Foi e ontem. isso foi ontem, e eu É. quero mandar um parabéns para a Valéria, representando todas, né, as pessoas Sim. que estudam a psicologia. Vai É, enviar é, uma homenagem também, o meu abraço. sim. Como que a espécie humana pode se beneficiar da educação ambiental, professor? Bom, a, a educação ambiental, ela para a espécie humana, ela vai dar subsídios para que as pessoas respeitem os fenômenos naturais. Porque os fenômenos naturais, eles acontecem não pela criação do homem. O vulcão está lá e ele vai ser aquele vulcão desde quando foi criado. Se teve um terremoto, teve um maremoto, teve um tsunami, teve um furacão, são fenômenos naturais, uma tempestade. Então, o homem tem que entender o porquê desses fenômenos, através da educação ambiental, para poder se prevenir, não é? Você precisa também se defender daquilo que a natureza nos proporciona. Ora, as catástrofes, elas existem, mas se nós pudermos ter uma educação para nos proteger dos fenômenos naturais, seria muito mais lógico a preservação da saúde e da própria vida do homem. Todo mundo sabe, por exemplo, a Fúria, que é um vulcão. Você vai construir uma cidade na base de um vulcão? Essa é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. O vulcão sempre esteve lá. Você que foi desenvolvendo de forma urbana em direção a ele. Ele não vai parar de entrar em erupção porque tem uma cidade construída na base dele. Então, o homem precisa se beneficiar da educação ambiental para desenvolver um conhecimento mais científico sobre os fenômenos da natureza. Sem essa ciência, sem essa cultura, né, professor, é, o homem fica vivendo com crenças limitantes, né? Eu quero Sim, saudar mais uma pessoa que entrou aqui, que hoje ele nos ajudou lá na Rádio Itatiaia a divulgar a live, que é o jornalista Júnior Brasil. Ele está sempre conosco aqui nas lives, ele é comentarista esportivo. Ele está fazendo sim. um movimento legal, que é o movimento pela paz nas torcidas. Nosso sonho é juntar as torcidas para um momento de reflexão, né? América, Atlético, Cruzeiro. E é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele está tentando mudar o sistema de conflito que as torcidas têm. O ser humano é racional, mas ele pode. Lá no Mineirão, o time perder, ele vai quebra uma árvore. Quanto tempo aquela árvore demorou para crescer, né? Exato. Quanto tempo ali no entorno? Já temos pouco, né? É. Ainda mais na Pampulha, que é um fenômeno também que a gente precisa cada vez mais estudar. Então, obrigado, viu, Júnior? Ele está falando aí, boa noite, sempre boas lives e ótimas reflexões. Somos parte de um sistema e precisamos nos integrar e respirar as forças da natureza e seus fenômenos. Bacana, né, a contribuição dele. Sim. E a educação ambiental deve ser incluída no currículo escolar como uma disciplina regular, professor, na sua opinião? Não, não, Não? não. Colocar como uma disciplina obrigatória, com frequência, nota, de nada vai adiantar. Porque fica o contexto da educação ambiental ficaria direcionada para uma disciplina que tem que se cumprir aquilo que está dentro de um projeto engessado de currículo escolar, como matemática, geografia, história. Tem que ser observada a educação ambiental como tema transversal. É a próxima. Como tema transversal, eu acredito que seria uma saída. Porque Sim. envolve todo mundo da escola. É um projeto, trabalhar projetos. É a chamada pedagogia de projetos, que o professor Nilbo fala tão bem. Nilbo Nogueira?
Exatamente, é a pedagogia dos Poxa, projetos. eu Ele tenho um sonho de trata. falar com esse homem também. Ele é muito bom, fantástico. A ideia dele é o projeto, ele facilita direcionar ação. Porque não adianta você colocar a educação ambiental cheia de conceitos, com um livro específico, para o menino fazer resumo, para responder questões de múltipla escolha no final do livro. Isso não existe. A educação ambiental tem que ajudar o homem a agir. Ela é ação e não uma instrução. Então, você tem que entender fenômenos. Por exemplo, nós vivemos num ambiente que nós criamos. É o chamado ambiente antrópico. Nós criamos o ambiente. Se você olhar a sua casa, onde você está, a escola, nada é natural. Nem o ar que nós respiramos, de tão poluído que ele está. Ah, não, eu adoro natureza, eu tenho um sítio. Aí asfalta até a porta do sítio. Chega lá, tem que ter uma luz elétrica, tem que ter sinal de internet, tem que ter televisão. Espera aí, isso é um ambiente antrópico. Então você está transferindo sua casa para o meio do mato. Isso não é viver na natureza. Entendeu? O homem é urbano. Ponto final. Se ele não for urbano, ele é índio que ainda não foi civilizado. Que ainda não foi, desculpe, urbanizado. Ele está lá. Lá. Ele entende a natureza. Ele conversa com ela. E como disse o nosso amigo jornalista, ele respira os fenômenos naturais. Ele sabe olhar para o céu e falar, vai chover ou não vai chover? Nós não. Se você estiver passeando numa mata, por exemplo, com um indivíduo do campo, que vive, cresceu no campo, ele conversa com a natureza. Ele te convida para uma caminhada e, de repente, ele fala assim, olha, vamos parar aqui, porque ali tem uma cascavel. Você não viu cascavel nenhuma, mas ele ouviu o chocalho. Porque ele sabe conversar com a natureza e sabe entender o que a natureza está falando. Você da cidade, se enxergar o cascavel, você vai tirar um selfie com ela, vai ser mordido. Porque você não sabe que não é para você novidade aquela cascavel. Então, vou tirar um selfie. Aí, o que acontece? Ela vai te morder, porque você vai chegar muito próximo e entrar na área de ação. Não é? Então, é isso que eu vejo a educação ambiental como ação. Certo? E a gente precisa saber isso. Professor, eu queria te fazer duas perguntas. Uma sobre o Acordo de Paris. Lá na 21ª Conferência das Partes, né? Foi. O COP21. Isso. A gente viu um esforço tremendo das nações, sobretudo aquelas que já poluíram muito, que já passaram, e também daquelas que querem preservar. O que o senhor acha que aquele acordo ali de Paris ajudou para a gente tentar criar esses projetos assim na escola? Porque é uma coisa que os alunos deveriam estudar, se apropriar, entender, porque o planeta vai ficar para eles, né? Nós já estamos despedindo, né, professor? Com todo respeito, né? Depois nós já estamos enxergando a bandeira quadriculada, né? Nossa, eu nunca ouvi falar dela, não. Ontem eu falei de xadrez. Tá certo. Olha, o COP21 está, inclusive, em livros de ciências do ensino fundamental e lá no Colégio Maria Clara Machado, onde eu trabalho uma disciplina interessantíssima, que é a Educação para a Vida. Eles têm no 8º ano um capítulo sobre consciência planetária e o autor coloca lá a carta, essa carta do COP21, porque, na realidade, ela surgiu por causa da Eco 92, porque na Eco 92 teve a Agenda 21. O que significa isso, a Agenda 21? É para ser, até o século 21, alguns protocolos devem ser cumpridos. E o protocolo mais importante, que foi da Eco 92 e da carta da COP21, foi exatamente a poluição atmosférica, por causa da quantidade de emissão de gases poluentes. É aquela história, Paulo, é começar a tomar consciência depois da porta arrombada. Então, o mundo começou a se preocupar com aquecimento global, com efeito estufa, né? A China, que é muito industrializada, o pessoal
conforme a época do ano, usa máscara não pela Covid, mas é por causa da poluição. Então, a poluição se tornou o tema principal de todas essas manifestações sobre o meio ambiente. E a COP21 veio com mais uma alerta. E tem adiantado, viu? O Brasil conseguiu cumprir uma meta. Cubatão hoje não está na lista das primeiras cidades mais poluídas do mundo, porque o Brasil trabalhou com a redução das cotas de emissão de gás carbônico. Então, o Brasil conseguiu desenvolver uma política ambiental em que as áreas industrializadas estão aplicando tipos de filtros especiais nas chaminés que mais poluem. E isso todo de um sistema todo integrado de monitoramento. E isso diminuiu muito. Tanto é que Cubatão hoje não é citado como uma cidade super poluída, né? Quase com ar irrespirável. Como já foi. Ô, professor Edson, eu tenho vários sonhos, né? Eu acordo e durmo com sonhos. Que a escola tem um papel mais ativo na educação ambiental. E o meu sonho é que as ODS, né, eu até defendo isso nos meus livros, né? Chegou aí na sua casa uma trilogia, você viu? Vi. São os três últimos livros aí que eu estou lançando agora, tudo junto, né? Eu sonho que os ODS, os 17 objetivos lá, né, da sustentabilidade, fossem mais estudados nas escolas. Sim. Eu acho que eles podem ajudar na educação ambiental enquanto tema transversal. Qual que é o papel da escola na educação ambiental? E o jornalista aqui, o Júnior, fez outro comentário. Eu gosto de ler de todo mundo, porque depois apaga, né? O Júnior Brasil fala, muito rica a live, essa conscientização é fundamental. E precisamos desse respeito, inclusive nas cidades, no trato e respeito aos animais. Também isso aí é sério, né? Muitos cães na rua, muita... Mas qual que é o papel da escola na educação ambiental? Bom, a escola ela tem se esforçado, como um todo, de levar essa educação ambiental como uma diretriz a ser seguida para desenvolver o comportamento de responsabilidade ambiental. Então, por exemplo, coleta seletiva, todos os professores trabalhar num projeto, famílias também, não digo professores, mas todos envolvidos com a educação. O pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza, o pessoal da diretoria, da orientação educacional, da coordenação pedagógica, todos que estão dentro da escola fazem a escola. Então, a responsabilidade é muito grande de cada integrante que trabalha na educação. A escola tem que ser mais ativa na pedagogia de projetos. Eu volto a insistir. Não é simplesmente colocar no seu planejamento Dia da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Árvore. Então, se é Dia da Árvore, vão levar aquelas criancinhas da educação infantil lá para abraçar uma árvore. Os menininhos, coitados, vão nem saber por que estão abraçando uma árvore. Então, não é simplesmente comemorar com datas em calendário alguma coisa de preservação. A educação ambiental ela tem que ser contínua. É um ato contínuo. Então, você tem que sair da sua casa e dentro da sua casa você tem que desenvolver uma prática da educação ambiental. Nas mínimas coisas. Agora, por que nós não atingimos, segundo essa sua observação, esse nível? Porque falta para nós brasileiros e nós na América Latina é exatamente a escola mais presente. Nossa escola é muito desvalorizada por todos os setores, inclusive governamentais. Então, não se dá tanta ênfase à prática da educação ambiental. Como, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer a escola na Nova Zelândia. Os alunos de todas as séries são responsáveis em deixar a sala arrumada no final do período, que eles têm um período integral, né? Eles começam de manhã e eles saem da escola às 15h30. E depois das 15h30 tem alguma atividade complementar, de esportes ou
música, estudo de línguas, o que eles quiserem. Mas o currículo vai até às 15h30. Antes daqueles alunos saírem da sala que eles estavam frequentando, porque eles vão para a sala dos professores, que são fixos, a sala tem que estar limpa e arrumada. E essas crianças já fazem isso naturalmente, sem precisar mandar. Por quê? Já está internalizado no comportamento deles com consciência ambiental. Agora, por que eles atingem esse nível? Porque a educação ambiental é prática. Desde pequenininho. Não é uma disciplina com frequência, nota e professor específico e prova, que não prova nada. Então, é exatamente a prática, é a construção de uma atitude. A educação ambiental é ação, não é informação. Olha aqui que legal. No Japão, os torcedores nos finais dos jogos recolhem o lixo deixado e limpam as arquibancadas. Fizeram até isso aqui na Copa, né? O Júnior, que é comentarista esportivo, o Júnior Brasil, está falando aí. Exato. A gente tem que aprender isso, não tem, professor? Temos. Nós temos que aprender com os países que estão mais adiantados, né? Os países que estão mais... O Brasil ainda é muito novo. Nós somos muito jovens ainda em algumas áreas em que outros países estão mais avançados. Por exemplo, nós não vamos conseguir alcançar a Inglaterra, por exemplo, a Escócia, a Irlanda, porque eles já estavam lá há muito tempo e nós estávamos sendo descobertos ainda. A gente não valoriza o nosso passado, a nossa cultura, a nossa história. E isso é importante porque se aquele povo veio para um outro país assistir uma Copa de futebol e limpou o seu próprio lugar, ali tem médico, engenheiro, tem professor, tem todas as pessoas de nível cultural. Mas aquela atitude está internalizada na cultura do comportamento social daquele povo. Então nós temos que aprender com eles, sim. E ajudou até a educar as crianças, né, que estavam ali no esporte, brasileiras que estavam ali. Educa pelo exemplo e não só com a fala, né, com a retórica, mas com o comportamento, né, professor? Como tudo que é bom dura pouco, nós temos 1 minuto para o senhor pedir, mas eu quero marcar outra. Perfeito. Bom, se for 1 minuto, eu vou terminar com uma mensagem. Ok? Beleza. Agora, sim. Agora, em tempos de distanciamento social, me despeço de vocês com um lembrete. Meio ambiente é também a casa da gente. Cuidemos de nós, dos outros, dos nossos espaços, da nossa vida. E, se puder, fique em casa. Muito legal. Professor, foi uma honra falar com o senhor. Em breve eu quero te conhecer pessoalmente aí, né? Para te entregar o troféu Educadores Semeadores, né? Não vou te mostrar um novo modelo, não, mas ele é todo feito de maneira sustentável, tenho certeza. É claro. Né? Tá bom? Tá certo. Um abraço. Eu quero fazer uma metáfora, que é o seguinte: isso aqui é do jeito que a gente está vendo hoje a natureza, não é? Mas o nosso, está vendo? O troféu é assim. Sim. Só que o que a gente precisa fazer? Reconstruir. O troféu é esse. Bonito. Muito bonito. Muito bonito. Toda semente vira árvore. Eu vi vários alunos aí seus cumprimentando. Essa live vai para o nosso canal e vai ser muito legal. Eu agradeço a presença de todos que me assistiram, meus alunos, meus ex-alunos, meus colegas, todo mundo que assistiu a minha live. Eu agradeço e foi um prazer muito grande. Tá joia. Gratidão e alegria. Um abraço. Até mais. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Tchau.